Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje, sextou, dia 25 de julho de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. A palavra de hoje, aqui no nosso Café com Fé, pode libertar vidas. Porque, na verdade, toda palavra de Deus, uma vez que a palavra é viva e eficaz, ela é poderosa por si só. Ela tem poder para mudar vidas, histórias, destinos. Só que hoje eu me refiro ao fato de que vamos falar sobre algo que para muitas pessoas é um empecilho. Que para muitas pessoas foi motivo até mesmo de largar a caminhada com Deus. Você vai entender do que eu estou falando. Mas a questão é a seguinte, meu irmão e minha irmã. Por acaso você já errou alguma vez na sua vida? A resposta é óbvia, né? Quem nunca errou? Errar é humano, como diz o ditado. Todo mundo erra, todo mundo já errou, todo mundo vai errar. O erro faz parte da vida. E aqui tem um dado importante. Na maioria das vezes, nós tendemos a enxergar o erro de uma forma negativa por si só. Nós tratamos o erro como já propriamente algo ruim, correto? Ah, não, errou, então isso foi ruim, foi negativo, descarta. Mas e se nós enxergarmos isso por uma outra ótica também? No sentido de enxergar o erro como um aprendizado, como algo que vai possibilitar o acerto. Imagina, por exemplo, um time de futebol jogando e o time comete ali um erro que faz com que o adversário marque um gol. Ok, pode ter sido ruim o efeito do erro no sentido de gerar um gol para o adversário, mas não é de tudo ruim. Tem um aspecto positivo aí, que através desse erro, o time pode melhorar algo que estava defasado. O time pode aprimorar-se, pode treinar em cima do que foi errado, para então, no futuro, diminuir as chances de erro e fazer a jogada com mais precisão. Se, por exemplo, um aluno erra uma questão numa prova, ok, o erro tem o lado ruim de tirar pontos, mas o lado positivo é que, a partir desse erro, o aluno vai entender que naquele ponto em que ele errou, ele precisa estudar mais, ele precisa revisar os estudos, aprimorar-se. E então, a partir daquilo, ele pode estudar
e dominar o assunto a ponto de futuramente não errar mais questões daquele tipo. Então, assim, entende, meu irmão e minha irmã, que os erros não são somente ruins. Os erros fazem parte da nossa caminhada, pavimentam a nossa caminhada. E eu dei exemplo aqui esportivo, acadêmico, mas é claro que também vale para a esfera espiritual. Pedro com Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes, na hora que Jesus mais precisava do seu amigo. Só que aquele erro mudou Pedro. Porque repare bem no texto bíblico, Pedro até então ele era aquele cara que era o primeiro a falar, sabe? Aquele cara para frente e às vezes até passava o carro na frente dos bois, como naquele episódio em que ele falou: "Não, Jesus, não vai para a cruz, não". E Jesus repreendeu Pedro por essa fala. E aí, em dado momento, Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, quando você estiver mais velho, você será carregado por outras pessoas, será levado por outras pessoas. Jesus, Jesus não está falando apenas de uma questão física ou de uma questão de idade, no sentido de quando Pedro estivesse mais idoso, ele precisaria de auxílio para locomover-se. Não, Jesus não estava falando tão somente nesse sentido. Jesus estava falando sobre maturidade espiritual. Ou seja, em outras palavras, Pedro, agora que você está em um estágio espiritual, você quer fazer, acontecer e tal. Mas, quando você estiver mais maduro espiritualmente, aí você vai aprender a ser menos dono de si e mais dependente do Espírito Santo. O Espírito Santo vai conduzir você, Pedro. Então Jesus ele já tinha falado assim para Pedro o que ia acontecer na sua história. E quando eu digo que o erro de Pedro mudou Pedro, perceba bem lá no livro de Atos. Pedro está diferente. Não está aquele Pedro impulsivo, não está aquele Pedro ali para frente, não. É um Pedro mais dependente da graça do Espírito Santo. Pedro, quando está diante do Sinédrio e fala com autoridade e milhares de almas entram no reino, Pedro está falando sob o poder do Espírito Santo e não sob a sua própria sabedoria. Então, o erro de Pedro ajudou a formar o caráter de Pedro. Ou seja, mais uma vez, ratificando isso de que o erro por si só não é ruim. Mas a questão é, muitas pessoas erram e, ou por questões internas da própria pessoa, ou por influências externas, a pessoa chuta o balde, desiste, enxerga aquele erro como ruim por si só, como uma falha no percurso que não tem mais volta, não tem mais jeito, não tem mais solução, a ponto até de talvez largar a caminhada com Deus. Muitos fazem isso, meu irmão e minha irmã, por achar o seguinte, que não, Deus não vai me aceitar mais, porque Deus é santo e eu pequei, eu falhei, eu errei com Ele, então Deus não vai me querer mais. Deixa eu te contar algo, meu irmão, minha irmã. Quando Adão e Eva erraram com Deus, conforme está escrito no livro do Gênesis, ou seja, quando os dois comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, olha só a pergunta que Deus fez para Adão. Conforme está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 9.
E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? A pergunta que Deus fez para Adão foi: onde estás? Isso aqui é muito importante, meu irmão e minha irmã. Tudo na Bíblia tem um motivo para estar. Nada na Bíblia é por acaso. Então, repare que pecaram. Deus não virou para Adão e perguntou: Adão, o que você fez? Não. E Deus poderia ter perguntado isso, porque alguém que está me ouvindo pode pensar: mas Deus não perguntou para Adão o que ele fez, porque Deus sabia o que Adão tinha feito. Opa, peraí. Vamos responder isso com a própria Bíblia. Quando Caim matou o seu irmão Abel, Deus também não perguntou para Caim: Caim, onde está o seu irmão Abel? Ora, Deus não tinha visto a cena? Não sabia que Caim tinha matado Abel? E mesmo assim ele não pergunta para Caim onde está Abel? Ou seja, sim, Deus sabe de tudo. Mas ele pergunta também não para ele saber, mas para suscitar em nós a reflexão, a resposta. Suscitar em nós a reflexão, a resposta. Então, nesse caso de Adão, Deus poderia ter perguntado para Adão: Adão, o que você fez? Não, mas Deus não pergunta isso. Deus pergunta para Adão: Adão, onde você está? O que isso significa, meu irmão e minha irmã? Significa o seguinte, e aqui é o ponto que pode mudar, libertar vidas. Quando Adão erra, quando Adão e Eva erram, Deus não quer saber primeiramente do erro deles, mas sim onde estava o coração deles, onde eles estavam posicionados. Eu vou explicar melhor. Quando uma pessoa erra, Deus não quer saber de forma primária do erro da pessoa. Não quer ali bater na tecla do erro com a pessoa. Não. Deus quer saber onde essa pessoa está no sentido de: ok, fulano, você errou, mas você continua em mim ou o seu coração está longe de mim? O seu erro vai fazer você se aproximar mais de mim ou vai nos afastar? Jesus falou, meu irmão e minha irmã, que Ele é a videira e nós somos os ramos. Ou seja, você já viu um ramo aí jogado no chão, um galho, né? Já viu um galho jogado na calçada, jogado na rua, dando fruto? Você já viu um galho nascendo um fruto num galho que está jogado no chão? Não. O galho no chão ele está morto, está seco. Porque o galho só está vivo se ele estiver ligado ao tronco da árvore. O ramo só tem vida se ele estiver ligado à videira. É isso que Jesus está falando, que se nós estivermos nele, nós teremos a verdadeira vida. Então, esse é o sentido da pergunta. Onde você está? Você está ligado a mim, que sou a videira? Você continua comigo? Ou você se afastou? É isso que Deus quer saber de forma primária. Se o erro fez com que a pessoa saísse dele, ou se o erro aproximou, ou se o erro fez a pessoa voltar a face para ele, ou se o erro fez a pessoa lançar-se aos pés dele e reconhecer e pedir perdão e bola para frente. Eu quero te dizer hoje, meu irmão e minha irmã, que eu não sei, mas talvez você cometeu um erro, pecou, falhou, como todo ser humano,
Mas talvez isso fez você se afastar de Deus por achar que Deus não te aceitaria mais por causa do seu erro. Ah, não, fulano errou, então não quero mais saber dele. Eu só quero pessoas perfeitas. Não, não existe isso. Eu quero te dizer que mesmo com o seu erro, você pode achegar-se ao Pai. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo errou e errou muito, errou feio. Quando ele decide voltar para a casa do pai, a Bíblia diz que o pai está na porta da casa de braços abertos, esperando o filho chegar. Por mais que você tenha errado, há um lugar para você na mesa. Se você decidir voltar para os braços do pai, a Bíblia garante que o pai está te esperando de braços abertos, porque o que importa para Deus é onde você está posicionado. Você ainda ama a Deus? Você ainda está nele? Você ainda volta-se para ele? Então, fechou. É sobre isso. É sobre isso. Então pergunte-se hoje, onde você está? Onde eu estou? Onde o meu coração está posicionado? Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a